Estado poderá ser obrigado por lei a manter nas unidades socioeducativas para meninas agentes do sexo feminino. É o que prevê o projeto da deputada Tia Ju, que está tramitando na Alerj. A situação das unidades socioeducativas do Rio é o tema do Toda Mulher de hoje. Eu recebo aqui no estúdio a deputada Tia Ju e a representante do Mecanismo Estadual de Prevenção à Tortura do Rio de Janeiro, Graziela Sereno. Olá, sejam bem-vindas. Deputada, inicialmente falando sobre o projeto, né? A ideia desse projeto é que esses espaços que recebem as meninas, né, eles só tenham agentes do sexo feminino, que eles também tenham, na verdade, a maioria do sexo feminino. A senhora pode falar um pouquinho sobre isso? Sim, na verdade, a ideia do projeto é especificamente para a área da segurança e custódia das meninas, né? Porque durante as visitas a gente observa que para a segurança e custódia dessas meninas que são privadas de liberdade, a maioria é do sexo masculino, o que inibe, deixa elas meio que um pouco sem liberdade na hora de acesso aos seus locais de descanso, para não chamar de cela, né? Porque mais parece uma cela assim. Mas a ideia é exclusivamente para a segurança, do período de segurança e custódia, visita, vistoria dentro das celas das meninas, que sejam agentes femininas, para que dê mais liberdade e elas tenham mais privacidade, né? Isso traz a privacidade para elas, traz liberdade em si, né? Sim. Porque com agentes do sexo feminino circulando nos corredores e na cela, deixa as meninas meio que constrangidas no momento de troca de roupa, no momento que elas estão ali descontraídas. E até eu acredito que pelo hábito do serviço diário, acaba se esquecendo de dizer, olha, eu estou chegando, estou entrando. E aí elas podem estar despidas e são pegas de surpresa. Então, pensando nisso, nós propusemos esse projeto de lei, que já está tramitando na casa, para que com relação à segurança e custódia das meninas, seja exclusivamente agentes femininos, sem prejuízo dos demais serviços, como na área da educação, na área da saúde, da escola, que elas vão até as salas estudar, enfim, não terá prejuízo. Pode ser misto, tanto do sexo feminino como masculino, mas exclusivamente para segurança e custódia. Graziela, o Mecanismo de Combate à Tortura realiza vistorias, né, anualmente, às vezes até mais de uma vez por ano, nas unidades do Degase, né? E vocês realizaram uma visita à unidade que recebe adolescentes do sexo feminino, né? O que vocês puderam constatar com relação ao atendimento realizado a essas meninas? Então, o trabalho do mecanismo é fazer essas visitas de monitoramento às unidades. O mecanismo ele começou a funcionar em 2011 e desde então a gente faz visitas regulares ao sistema socioeducativo, né? A primeira visita do mecanismo foi numa unidade socioeducativa a partir de uma denúncia. E a gente tem muito cuidado com a unidade feminina, porque ao longo dos anos, né, da nossa história, já denunciamos casos, inclusive, de tortura, né, com essas meninas, onde elas ficam, por exemplo, né, a deputada Tia Ju falou muito da questão da liberdade e de elas poderem estar despidas, onde o castigo é denominado de bailarina, onde elas ficam de roupa íntima, né, de calcinha e sutiã, algemadas, né, numa grade. Então a gente vê isso como muito grave. Nesse ano nós retornamos à unidade e continuamos, apesar das recomendações do mecanismo, sempre para que tenha mais agentes femininas, né, do que agentes masculinos. E isso não é algo que o mecanismo fala por falar, né? Está baseado em normativas internacionais de direitos humanos, como as regras de tratamento mínimo para as pessoas privadas de liberdade, da ONU, que determina que as unidades femininas tenham, né, agentes, no caso do sistema socioeducativo, agentes socioeducativos do sexo feminino. Hoje, cada plantão é de 12 a 14 agentes, sendo que desse total só 4 são mulheres, né? Então a gente ainda percebe a circulação de homens, algumas denúncias das meninas em relação a esse tratamento que é dado, né? E a gente não vê essa situação, por exemplo, no sistema prisional. Uma unidade hoje do sistema prisional feminina, as agentes que circulam nas galerias são mulheres.
Que dá uma maior liberdade para as mulheres ali encarceradas, né? E é o que a gente pretende no caso das unidades socioeducativas, que aqui no Rio só tem uma, e as meninas não têm essa liberdade mais acentuada de ter a sua privacidade, o seu momento reservado, né? E se torna constrangedor. E como a gente pensa em socioeducação, ou até mesmo no caso dos presídios femininos, em reabilitação dessa pessoa, é preciso privilegiá-los com algumas questões mínimas, que é, no caso, essa circulação de agentes masculinos constrange e os castigos, como você falou, as punições. Para a mulher é muito constrangedor ela ficar despida com peças íntimas perante agentes masculinos, né? É para lá de constrangedor. Agora, a deputada, a senhora falou aqui que só tem uma unidade para atendimento para as adolescentes, né, do sexo feminino. De que forma que isso prejudica o atendimento, né? Onde é que está localizada essa unidade e como que isso prejudica? Afinal, é uma unidade que atende todo o estado, né? Exatamente. Só essa unidade é uma unidade que a gente percebe que dá para se fazer um trabalho mais socioeducativo, porque ela não é uma unidade superlotada, ainda não está em superlotação, né? E a gente pensa nessa questão do processo de reabilitação. O que a gente deseja, na verdade, é que nenhum adolescente precise ser privado de liberdade, que chega a esse extremo, né? Que até a lei mesmo diz que é uma excepcionalidade. Mas, se caso privado de liberdade, tem que se cumprir, no mínimo, as leis determinadas na federação e também os tratados internacionais que a gente sempre tem trazido à tona para que seja cumprido isso, né? Então, só existe essa unidade feminina. Então, a gente está com essa preocupação, sim, porque já houve denúncia até do mecanismo, a gente trabalha muito em conversa, em parceria, de supostos abusos, né, da liberdade mesmo sexual das meninas. Então, para que isso não venha a ocorrer, o melhor é prevenir. Para a prevenção, nada melhor do que uma lei que restringe esse acesso exclusivo para agentes femininos. E pensando também que é uma proteção também para o funcionário, né? Também. Porque não só para a menina, mas para o agente também. Exatamente, que está ali no protege dia a o dia. agente, porque ele não vai ser acusado, né, supostamente também acusado de algum suposto abuso, porque ali só vai circular agentes femininas. Então, eles também não correrão esse risco. E essa unidade ela é localizada na Ilha do Governador, né? Então você encontra meninas aqui mesmo do município do Rio, mas também de outros municípios. Campos, Volta Redonda, né? E uma coisa que chama muito atenção é que a maioria das meninas que estão hoje cumprindo medida é por ato infracional análogo ao tráfico de drogas. Muitas vezes pro primeiro processo único, né? Como a Defensoria gosta, né, de sempre frisar. E que poderia estar sendo aplicada a outra medida socioeducativa. Semi-liberdade. Semi-liberdade, prestando serviço à comunidade ou liberdade assistida. Mas ainda, a gente hoje em dia ainda vê o privilégio, né, a escolha dos juízes pela internação, pela medida socioeducativa de internação. A gente, por exemplo, nessa visita, inclusive, constatou em alguns momentos adolescentes que estavam apreendidas, que tinham sido apreendidas com adolescentes do sexo masculino, que eles tinham sido liberados e elas permaneceram privadas de liberdade. Então a gente também vê que o recorte de gênero, né, claro que a gente está ainda tentando fazer um estudo sobre isso, mas como também que esse recorte de gênero também, de certa maneira, o Estado vê nessa necessidade de proteção dessa adolescente. Continuam vendo a privação de liberdade como uma proteção, que é um grande equívoco, né? O que é um grande equívoco. Agora, a deputada falou que não tem superlotação nessa unidade. Na verdade, é uma questão, quando a gente pensa um pouco na questão de como está a situação masculina, né? Exatamente. Que realmente é amplamente divulgado que está numa situação muito ruim, superlotada de uma forma... Superlotação, já estou chamando de o extremo da superlotação. Mas o comitê conseguiu verificar que houve um aumento também. Nas apreensões e que hoje, né,
tem mais meninas do que deveriam ter nessa unidade. Hoje, a unidade conta com 63 meninas, 19 em internação provisória, né, e o restante em internação, sendo que 4 é internação sanção. Internação sanção é quando o adolescente descumpre alguma medida e aí o juiz retorna com ela para a unidade de internação para cumprir a medida. Né? Essa unidade tem capacidade para 44 adolescentes. Então, tudo bem, a capacidade é 44, tem 63... Está começando a lotar. Está começando a lotar, mas é algo que tem que chamar a atenção, sim, das pessoas que atuam nessa área, para pensar, né, o motivo desse aumento, da apreensão das meninas, né? Claro que a gente vai falar, né, são diversas causas, né? Mas a gente se preocupa sim, porque desde que o mecanismo começou a trabalhar em 2011, a gente começou a ver esse aumento da unidade feminina em 2014, 2015. Foi crescendo. Então, é uma história recente que a gente ainda pode, né, reverter esse quadro. Sim. E o fato de só ter essa unidade, né? Como que atrapalha ali o atendimento, né? A questão das visitas das famílias, muitas vezes essas adolescentes acabam sendo, de certa forma, privadas dessa visita, né? Porque na Ilha do Governador, uma família que é de Campos, por exemplo, né? Que é distante. Como é que vocês veem essa questão? É bem complicado. Quando se trata de internação das meninas, e essa questão da distância, que é um ponto crucial, que faz parte da ressocialização, reabilitação dessa menina, e fica complicado para a família fazer essa visita, né? Por isso que o importante é que os juízes fiquem mais atentos e analisem a medida a ser aplicada, de modo que favoreça de fato a reabilitação dessa menina. Né? Porque se há possibilidade de aplicar outra medida, por que a medida de internação separando-a, distanciando-a da sua família? Algumas das vezes são meninas que logo cedo têm filhos e ficam distantes dos seus filhos também, prejudicando também essa criança, porque o distanciamento da mãe também prejudica a criança. Então é algo para ser pensado e revisto do ponto de vista, como ela falou, da questão do recorte, e é preciso sim, tanto o judiciário como o Estado, ficar mais atento. Eu sempre procuro, Dandara, analisar do ponto de vista da prevenção. Onde é que está a ausência do Estado que tem levado a esse aumento de internação nessas unidades, né? Por que estão sendo aplicadas mais medidas de privação de liberdade, onde poderia ser aplicado outras medidas? Se a gente focar na questão das ausências, dos porquês, e também na questão da ressocialização, que eu volto a afirmar, porque se é unidade socioeducativa, a gente tem que estar todo o tempo se preocupando com isso. Essa menina precisa voltar para o seio da sua família, de certa forma, reabilitada. Mas o espaço está privilegiando isso. Então, é algo que a gente tem que realmente pontuar e ficar atento. A gente tem que fazer uma breve pausa agora, mas daqui a pouquinho a gente continua com o nosso bate-papo. Toda Mulher vai para um breve intervalo e volta já. Não saia daí.